Um pensador alemão afirmou: estamos vivendo em um tempo em que as máquinas se tornam cada vez mais complicadas e os cérebros cada vez mais primitivos. Nessa frase há uma contradição lógica. Primeiro, é interessante a gente encontrar a contradição lógica. Então, bora lá, vamos encontrar essa contradição lógica. Estamos vivendo em um tempo em que as máquinas se tornam cada vez mais complicadas. Máquinas se tornam cada vez mais complicadas. E os cérebros cada vez mais primitivos. Bom, vamos lá. Se fala máquinas em geral, cérebros em geral, de maneira geral, beleza? E aí a gente tem que pensar o seguinte: não são esses cérebros que inventam as máquinas? Então, se a gente for pensar bem, há uma contradição sim. Porque se os cérebros, eles é que inventam as máquinas, por que as máquinas cada vez ficam mais complicadas e os cérebros cada vez mais primitivos? Concorda comigo? Se são os cérebros que inventam as máquinas. Realmente, Teo. Por isso que há uma contradição lógica aqui. Correto? Beleza. Então, nessa frase há uma contradição lógica. Qual é? Aliás, por que essa contradição lógica? O progresso tecnológico é feito para ajudar e não para complicar. Tentando, de certa forma aqui, né, criticar aqui o complicados. Não é isso, né? Então, dizer que é feito para ajudar e não para complicar. Não é essa a ideia, não é a contestação da palavra complicadas em si. Concorda comigo? As máquinas só se tornam complicadas exatamente porque os homens passaram a sofrer uma redução cerebral. Não, né? Fora isso aqui, nada a ver. Há uma falsa relação de causa e consequência entre os fatos citados na frase. Na realidade, não são fatos, né? Aqui é uma declaração mostrando pra gente, olha, ele coloca pra gente numa relação aqui de progressão, né? De proporção. As máquinas vão ficando mais complicadas e os cérebros vão ficando mais primitivos, né? Então essa ideia dessa proporção inversa aí. Então, na realidade, não é uma relação de causa e consequência, de fatos, né? Os cérebros é que inventaram as máquinas. Ora, se os cérebros é que inventaram as máquinas, então não poderia dizer que os cérebros estão primitivos, que estão ficando cada vez mais primitivos, porque são eles é que inventaram as máquinas. Concorda comigo? Então a alternativa D tem a ver. Há uma falsa generalização na afirmação de que as máquinas não trazem facilidades, mas complicações. Mas trazem complicações. Há uma falsa generalização na afirmação de que as máquinas não trazem facilidades, mas complicações. A intenção aqui é a gente observar o seguinte: as máquinas, algumas máquinas trazem uma necessidade de especialização de quem vai comandar a máquina, digamos assim, correto? E, de certa forma, para aquela pessoa leiga, ela se torna complicada. Então, aqui ele colocar assim, ó, há uma falsa generalização na afirmação de que as máquinas não trazem facilidades, mas complicações. Então, essa falsa generalização significa o seguinte, que ela traria, né, na realidade ela traz benefício, traz facilidade. Sim, ela traz facilidade, mas a noção que se quer aqui, essa falsa generalização colocada aí, que não seria o caso, mas a intenção aqui era dizer que as máquinas evoluem e os cérebros são primitivos. Mas nessa expressão, nessa contradição lógica, o que ele quer dizer aqui é que algumas pessoas às vezes não acompanham o ritmo das máquinas. Mas ao dizer cérebros, cérebro de maneira geral. E são esses cérebros que inventaram as máquinas. É essa a ideia, correto? E não dizer, né, poxa, não poderia te falar que é complicado, mas na realidade é facilidade, e isso seria uma falsa generalização. Na realidade não é isso que se quis dizer. Por isso, a contradição está nessa relação. Máquinas complicadas, cérebros primitivos. Por quê? Porque na realidade são os cérebros que inventaram as máquinas, não é?